Olá pessoal, sou Natália Julinda, da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Cabedelo. Estou aqui para continuar nossa formação sobre a Santa Missa. Quem ainda não assistiu aos vídeos anteriores, eles estão no canal do YouTube. Vale a pena dar uma olhadinha para não perder a sequência da formação. Bom, hoje damos início à Santa Missa. E a Santa Missa ela se inicia com uma procissão de entrada. E procissão nada mais é do que um caminhar solene em direção a um determinado lugar com uma determinada finalidade. Na Santa Missa, o povo se dirigirá a Deus através do sacerdote, e por isso o sacerdote entrará em procissão em direção ao altar, em direção ao Calvário, para nos trazer o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado. A procissão por si só, ela já é cheia de riqueza simbólica. Veja no Antigo Testamento que Deus conduz o seu povo a Jerusalém através de uma caminhada, através, podemos assim dizer, de uma procissão, porque pedagogicamente quer nos mostrar que nós somos um povo peregrino, um povo que caminha neste mundo, vive nesse mundo sem pertencer a esse mundo e que caminha nesse mundo em direção ao seu fim último, que é o céu, que é a Jerusalém celeste. E quando o sacerdote entra na Santa Missa através da procissão, o sacerdote ele irá trazer ao altar uma antecipação do céu, uma antecipação da Jerusalém celeste, porque trará ao altar Cristo com a mesma glória que se encontra no céu. Veja que o sacerdote e a procissão de entrada sai do meio do povo. Por que o sacerdote sai do meio do povo? Porque o sacerdote está na pessoa de Cristo e Cristo está no meio de nós. Além disso, o sacerdote ele é chamado do meio do povo, consagrado e retirado do meio do povo para oferecer um sacrifício. E por isso a procissão sai do meio do povo rumo ao altar. A procissão de entrada ela tem toda uma ordem a ser obedecida na sua organização para poder se formar e se iniciar a Santa Missa. A procissão de entrada, quando a missa ela é mais solene do que normalmente ela já é, a procissão de entrada ela se inicia com o incenso. E o incenso, por si só, ele também já é cheio de riqueza simbólica. Se virmos, por exemplo, no Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, vamos ver que diante do Cordeiro imolado existiam alguns anciãos e que eles estavam com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso. E o Apocalipse diz assim, eles estavam com cítara e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então veja o que acontece na liturgia celeste. Os incensos, eles são oferecidos a Deus diante do Cordeiro imolado, e esses incensos são as orações dos santos. Nós somos o povo chamado à santidade, e as nossas orações, elas se elevam a Deus como um incenso, como um perfume agradável, como um odor agradável. E essa é a simbologia do incenso. Logo depois do incenso, ou em não havendo incenso, vai ser o primeiro elemento da procissão, nós teremos a cruz processional. Essa cruz processional é uma haste longa, que é levada normalmente pelo acólito, e no topo dessa haste existe a imagem de Cristo e Cristo crucificado, porque Cristo crucificado é a nossa salvação. Junto com a cruz processional é possível que algumas pessoas levem velas. Por quê? Porque se nós virmos no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 1, e no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 6, vamos ver as Sagradas Escrituras dizendo o seguinte: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então, Cristo crucificado e o seu sacrifício são a luz que dissipam todas as trevas. No meio da procissão, nós também, nos dias de domingo e solenidade, veremos o evangeliário sendo levado com solenidade e respeito. O evangeliário é aquele livro utilizado na Santa Missa, de onde o sacerdote lê a leitura do evangelho, do domingo ou da solenidade. E se lembrarmos, Cristo é a palavra de Deus. Portanto, o evangeliário também simboliza Cristo, que é a palavra de Deus. E no fim da procissão, teremos o sacerdote. E o sacerdote, ele celebra a Santa Missa em persona Christi. Portanto, perceba, Cristo está simbolicamente no início, através da cruz processional e das velas, no meio através do evangeliário e no fim na pessoa do sacerdote. Cristo no começo, no meio e no fim, porque ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Também é importante lembrarmos que no altar, de frente para o sacerdote, é preciso que haja uma cruz com Cristo crucificado.
e que essa cruz fique voltada para o sacerdote, porque é preciso que fique muito claro para o povo que o sacerdote, na realidade, ali não há, na verdade, um diálogo entre o sacerdote e o povo. Na verdade, há um sacrifício que é oferecido através das mãos do sacerdote a Deus. Então, o sacerdote está oferecendo um sacrifício a Deus. E, portanto, Cristo é o centro desse sacrifício e não o sacerdote. Por isso, a cruz é colocada na frente, em cima do altar, voltada para o sacerdote. Junto com a procissão de entrada, é entoado o canto de entrada. Esse canto de entrada, ele é tirado ou de uma antífona de um dos livros litúrgicos ou do inário litúrgico. Mas, enfim, por hora, é importante que saibamos que a finalidade desse canto de entrada é dar início à celebração, é favorecer a unidade dos fiéis e introduzir os fiéis no mistério a ser celebrado. Portanto, qualquer canto que tenha excesso um ritmo muito acelerado, uso de bateria, uma coisa muito agitada que traga euforia, deve ser afastado, porque não ajuda a introduzir os fiéis no mistério que está sendo celebrado. Então, todo cuidado é pouco na escolha do canto de entrada. Quando o sacerdote ele chega, junto com a procissão, diante do altar, o sacerdote ele deverá fazer uma profunda reverência e ele deverá depois beijar o altar. E por que o sacerdote faz isso? Bom, de acordo com o Catecismo número 1383, o altar simboliza o corpo de Cristo. E por que o altar simboliza o corpo de Cristo? Cristo é o sacerdote, o altar e a vítima que se oferece. Cristo é o sumo sacerdote, porque é ele que se oferece em sacrifício. Não foi ninguém que tirou a vida dele, ele que se ofereceu. Ele é a própria vítima. E ele é o altar porque o sacrifício é feito nele. Então, Cristo é o sacerdote, o altar e a vítima. E por isso o altar simboliza o corpo de Cristo. E é por isso que o sacerdote faz uma inclinação profunda e beija o altar. Nós veremos na Santa Missa que existem alguns gestos corporais que são necessários porque o nosso corpo e a nossa alma precisam estar em unidade para que melhor glorifiquemos e louvemos a Deus. Dentro do santuário ou presbitério, que é o nome daquele local onde o altar está colocado num lugar de destaque, dentro do santuário ou presbitério, é importante que observemos que existem 3 polos de atenção. Existe a cadeira, existe o ambão, que é onde é colocado o lecionário, que é o livro de onde são lidas as leituras do dia, e onde o sacerdote faz a leitura do evangelho, e tem o altar. Cada um desses elementos tem uma grande riqueza simbólica. Veja que o sacerdote ele inicia a missa da cadeira, ele não inicia a missa do altar. Quando o presbitério ou o santuário ele é mais amplo, a gente consegue ver isso com mais clareza. Mas o sacerdote ele não inicia a missa do altar, ele inicia a missa da cadeira. Por quê? Porque a cadeira simboliza Cristo como rei. Depois o sacerdote ele vai para o ambão. Por quê? Ele vai proclamar a palavra de Deus, ele vai proclamar o evangelho. E, portanto, o ambão simboliza Cristo como profeta. E depois, na liturgia eucarística, a partir do ofertório, liturgia eucarística, o sacerdote se dirigirá ao altar. Por quê? Porque ele oferecerá o sacrifício e simbolizará Cristo sacerdote. Isso porque Cristo é sacerdote, profeta e rei. Então, simbolicamente, é Cristo rei quando está na cadeira, Cristo profeta quando está no ambão e Cristo sacerdote quando está no altar. Portanto, só aí nós vemos o quão rica é a celebração dos nossos mistérios. A partir da próxima quarta-feira, nós iremos, de fato, continuar com o rito da Santa Missa, com o sinal da cruz, iremos aprender algumas coisas sobre isso e entraremos mais profundamente no mistério. Espero que vocês fiquem conosco para que juntos cresçamos no amor a Cristo. Percebam que a Santa Missa é um grande mistério. É um grande mistério, o mistério da nossa salvação. E devemos reverenciar esse mistério e estarmos inteiramente preparados para vivenciá-lo bem. Conto com vocês, espero que vocês curtam, compartilhem esse vídeo e espero vocês na próxima quarta. Fiquem com Deus.